e abre o nosso coração para a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tudo bem? Está normal ainda ou não? Glória a Deus, né? Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor se revela. Amém? Bom, vamos para a palavra, porque o tempo passa e eu gosto muito de falar, né? Então, vamos lá. Eu tenho que poupar o tempo. Glória a Deus. Amém. Bom, o título da palavra aqui, eu coloquei até ela fundamentando, né? Às vezes, né? Fundamentando. Está falando de alicerce, vai falar de alicerce, vai falar de fundamento. Amém? Tem coisas aqui que você vai entender um pouco melhor a respeito da palavra hoje, com certeza. Você vai ter um entendimento melhor, eu creio que entra no teu coração para que a sua vida possa prosperar mais ainda. Bom, em 1 Coríntios, eu queria começar ali. 1 Coríntios, né? Amém? Capítulo 3, versículo 11. Vai falar do fundamento. Amém? E ele é bem objetivo, claro. Amém? No sentido do que é o fundamento, e ele não deve ser mudado. Porque o diabo é que faz isso, vai mudando, né, os fundamentos e vai enganando as pessoas, né? No capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então entendemos o quê? Entendemos aí que fundamento é alicerce. Não dá para entender isso? Fundamento é alicerce. Então, esse alicerce que é Cristo, esse fundamento que é Cristo, e ninguém pode colocar outro. Então não entra na conversa do diabo, né? Muitas internet, irmão, a sujeira na internet está de enojar, dá vontade de jogar o celular fora. De tanta sujeira que tem na internet, tanta mentira, principalmente com relação ao reino de Deus, tanta coisa falando, misericórdia, irmão. Então, o fundamento, ninguém pode tirar, mas o diabo vai tentar tirar o fundamento. Mas ele fala que ninguém pode colocar outro, não tem como colocar outro. O fundamento é Cristo. Entende? E a gente vai falar um pouco sobre esse fundamento, que é muito importante para a igreja nos dias de hoje. E presta atenção, não passa a receita de bolo hoje não agora, hein? Amém? Não fala com ninguém agora, presta atenção na palavra. Então, quando nós confiamos, estamos fundamentando. Confiança. Quando confiamos, estamos fundamentando a nossa fé. Amém? Fé, irmão. Então, fundamento, né, é alicerce. E confiarmos em Deus. A grande dificuldade do ser humano é confiar em Deus. Ainda mais esses que estão aí sem conhecimento, não têm entendimento da palavra, esse é mais difícil ainda. Porque não conhece a verdade, porque o diabo cegou-lhes o entendimento. Mas entenda que nós precisamos confiar em Deus. As coisas não estão acontecendo porque não estamos confiando plenamente em Deus. Não que não esteja confiando, talvez se não estivesse confiando, você não estaria nem aqui. Não é verdade? Mas entenda, né? Nós precisamos de todo o coração confiar em Deus. Como é difícil, irmão.
Quando as bênçãos chegam na nossa porta, seja lá qual for a bênção, nós confiamos e agradecemos. Mas quando a bênção não chega, não é verdade? Aí já começa o trabalhar do diabo na nossa vida, já para colocar em dúvida em quem nós acreditamos, em quem nós confiamos. Tem muitos versículos bíblicos a respeito de que Deus fala: confia no Senhor. Amém? Eu tive um momento tão difícil agora na minha vida, na casa de recuperação, que ela quase fechou. Quase. E eu fiquei numa situação muito difícil, mas estreita, sendo provado mesmo. E a minha declaração para o meu irmão foi assim: olha, eu estou numa situação muito difícil. Eu estou cercado que nem Davi de todos os lados com relação a essa casa de recuperação. Sabe, a minha vontade, eu vou te dizer, é desaparecer. A minha vontade é abandonar, largar tudo. Mas ainda prefiro ficar com a fé. Você imagina o estado que eu estava, né? Eu não sei nem por que eu não fiquei, sei, claro que eu sei, não fiquei depressivo, porque eu sirvo um Deus que livra você da depressão. Tive que trabalhar que nem gente grande, eu já sou pequeno e velhinho, né? Já sou pequeno e velhinho, tive que trabalhar como gente grande, como se tivesse 20 anos de idade, trabalhar mesmo, botar a mão no batente mesmo. Quer você entender? Como é difícil confiar em Deus na hora que você está na angústia, na hora que você está, sabe, na beira do penhasco, na hora que você está vendo a forca sua, você está entendendo? É difícil, irmão. Todos nós passamos por isso. É ou não é? Bom, vamos lá. Vamos ver o que Deus vai falar conosco. A Bíblia fala assim em Provérbio 3, eu queria que você abrisse a palavra em Provérbio 3. É uma passagem que a gente até mostra com relação a entregar as primícias e a renda da tua fazenda. Alguém tem fazenda aí, irmão? Se não tem fazenda, mas tem alguma coisa, né? Mas não é isso que eu quero enfatizar aqui. No capítulo 3 de Provérbio, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus e aparte do mal. Amém? E ele fala assim: isso será remédio para o teu umbigo e medulas para os teus ossos. Meu Deus, que profundidade. 1, 2, 3, 4 versículo bíblico. Aqui mostra que Deus está estimulando, incentivando, ensinando. Ele está ali torcendo, vamos dizer assim, né? Que você confie nele. E se você confia nele, né? Confia nele, não estribe no teu próprio entendimento, não fica você pensando: será que Deus é, será que Deus não é, será que Deus faz, será que Deus não faz, será que Deus pode fazer o impossível, não pode fazer o impossível, será que Deus pode salvar minha família, será que não pode salvar, o que será que Deus pode fazer? Ele fala assim: não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração. Eis que bato a porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Você põe estranho para sentar na sua mesa para comer, irmão? Na sua casa? Põe? De jeito nenhum. Então você coloca quem
para comer na mesa da tua casa, que não faz nem parte da tua família, em quem você confia. É interessante, irmão, sabe, a estrutura humana, quando ela cai, ela é uma desgraça mesmo, né? A estrutura humana, quando cai, é uma desgraça mesmo, não tem jeito, né? Sabe, às vezes, né, você está namorando uma menina, você é jovenzinho namorando uma menina, e aí você, né, ela tem um bom comportamentozinho e tal, legal, está tudo bem, tranquilo, sossegado, quando de repente, né, você já está acreditando nela, você está confiando naquela moça, ou vice-versa, aquela moça está confiando em você, né, que está namorando, né? Engraçado, confia em homens, mas não confia às vezes em Deus. Misericórdia, irmão. Dá crédito para, né? Aí de repente vai estar dando crédito para uma moça, vamos dizer, vamos falar só, está dando crédito para uma moça que está sujeita a erros. Isso eu estou falando, também podia ser um homem, né? Mas não vou ficar falando, né, para não. Então, sabe, dá crédito, confia, sabe, na pessoa que você mesmo já sabe que ela é falha. Ela pode falhar, mas mesmo assim você acredita e casa com ela. Agora vamos fazer uma outra comparação, analogia. Não sei se é analogia, se é parábola, mas é analogia, creio eu. Aí você tem uma empresa e você começa a olhar os seus funcionários e você vai vendo um que trabalha mais, é mais prestativo, é mais isso, é mais aquilo. Fala, esse cara aí eu vou botar ele para ser gerente. Confia nele. E muitas vezes nós não confiamos em Deus. Na hora do, vamos ver, né? Na hora que o capeta aparece, né? A hora que a coisa some, vai para o deserto. E aí? O que você vai fazer? Né? O que você faz quando você está atribulado? Quando você está angustiado? O que você faz? Não precisa falar. Você mesmo fala para você aí o que você faz. Para de fazer. Confia no Senhor. Amém? Se é possível confiar em homens que são falhos, Deus não erra, irmão. Perfeito, Deus é perfeito. Nunca vai falhar com você. Nunca. Ainda que você tenha Ele por estar falhando, por falha, não está falhando. Alguma coisa você está aprendendo. Porque é necessário você aprender. E aí você está passando por aquele deserto porque é necessário. Porque Ele vai te levantar mais forte. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graça. Mas muitas vezes nós não damos graça. Nós falamos desgraça, né? Um monte de desgraça. Agora não vai dar certo, agora não tem mais jeito, agora eu estou lascado, agora o diabo vai me engolir, agora acabou o casamento, agora acabou a profissão, agora acabou tudo agora. Só desgraça. E a Bíblia fala, em tudo dai graça. Difícil, né, irmão? Difícil ser crente, hein? Mas se não fosse possível, nós não estaríamos aqui. Claro que é possível, irmão. Amém? Então ele fala, olha só o que ele promete para nós. Confia no Senhor. Reconhece os teus caminhos, porque Ele endireitará as suas veredas. Endireitará as suas e as minhas veredas. Não é a vereda, as veredas. Qual as veredas que você está torto? Está andando no lugar errado, irmão? Às vezes você não está andando no sentido de caminhar literalmente, né? Mas aqui, ó, cabecinha. Aonde você está andando? Ali na internet? Vendo prostituição? É ali que você está andando? Sabe, eu estou dando só um exemplo. Deus conhece você. Então, sabe, Ele fala assim, confia no Senhor. Ele endireitará as suas veredas. É uma promessa dEle endireitar você, irmão. Entende? Por mais torto que você esteja, não tem problema. Deus vai arrebentar com você. Você vai pensar que acabou a minha vida, mas aí é que está começando. Aí é que está começando, aí é que vai começar, né, Deus endireitar as tuas veredas. É necessário. Deus não quer perder ninguém. Amém? Não quer perder nenhuma igreja, não quer perder ninguém.
Deus quer todos lá naquele dia triunfal. Então, sabe, ele deixa bem claro a respeito disso. E ele fala assim, olha, é promessa, vai endireitar as nossas veredas, não seja salvo todos os olhos, e se você deixar reconhecer, ele será remédio para o teu umbigo, medulas para os teus ossos. Amém? Então, é saúde. Saúde. Às vezes você pode perguntar, mas está falando da saúde física ou espiritual? O que é que ele está falando aqui? Física? Salomão está falando o que? Física ou espiritual? Se for na física, parece que entra um pouco contraditório, porque Eliseu morreu de doença grave. E adoeceu Eliseu, o homem da Bíblia, né? E morreu de doença. Né? Então a gente poderia, Deus pode, sem dúvida nenhuma, fazer um homem morrer sem doença nenhuma. Ele tem poder para isso. Mas a pior doença é a doença espiritual, irmão. Onde você está no teu orgulho, na tua soberba, na tua arrogância, onde você acha que você é alguma coisa, e você é vermezinho de Jacó, bichinho de Jacó, verminho de Jacó, e você acha que isso é a pior doença que tem. Amém? Bom, então ele fala isso, remédio para o teu umbigo e medulas para os teus ossos. A palavra de Deus é isso, Deus para nós é isso, então tem que confiar em Deus. Como é difícil confiar em Deus. Não é fácil, porque você não vê, né? Tanto que é mais fácil as pessoas confiar numa estátua, num qualquer coisa, um ídolo aí, né? Do que confiar em Deus que você não vê. Mas a Bíblia diz, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós não vimos Jesus, mas cremos, e somos bem-aventurados. Amém? E aí, para você ter uma ideia, o versículo salmista, Davi, né, o salmista, capítulo 9 de Salmo, vamos lá? Salmo 9, capítulo 9, Salmo capítulo 9, versículo 9 e 10, amém? Salmo capítulo 9, versículo 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Olha só, coisa linda isso aqui, é delicioso isso. Amém? Olha, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Irmão, esse sentido buscar, o que Deus tem colocado no meu coração, é intimidade com Deus. A igreja está longe de ter intimidade com Deus, irmão. A igreja está longe de uma intimidade com Deus. É a igreja, é a noiva, mas nós estamos falando aqui de intimidade. Eis que bato a porta. Você só põe ali na mesa para comer aquele que é íntimo seu, irmão. Jesus está convidando ali em Apocalipse, vem, 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 porque eu tenho uma mesa preparada para vocês. Intimidade. Às vezes a gente conhece Deus superficialmente, mas não vive intensamente com Deus. Sabe, para aqueles que o buscam, como é a sua busca? Ah, se Deus me desse agora a revelação, né? Ó, a tua busca é 10%. Você aí, ó, 3%. Você aí, ó, tá 0,2%, né? Meu Deus do céu. Você aí, já pensou se Deus me desse esse termômetro da intimidade que você tem com Ele? Então, como que você vai confiar em Deus
se você não tem intimidade com Ele? Entende? Como teria eu intimidade com Deus se eu não o busco? Não busco Ele. Então não tem como conhecê-lo, porque a intimidade vai fazer você conhecer o Todo-Poderoso. Aí a sua confiança, esse Deus aí não é brincadeira não, irmão. Quando Ele fala, acabou. Quando Ele faz, fez. Quando Ele manda, manda. Quando Ele destrói, destrói. Quando Ele constrói, constrói. Aí você fala, eu sirvo esse Deus poderoso. Amém? É privilégio, eu sirvo Ele. Eu sirvo o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entende? Na medida que você vai tendo intimidade com Deus, você vai se aproximando de Deus de uma maneira em que Ele se revela para você. Mas parece que a igreja não tem quase mais revelação. O que está faltando? Intimidade com Deus. Buscar a Deus. O que mais eu ouço nesses momentos, no momento agora, é assim: rapaz, se eu estou... nós estamos quase vivendo isso, sabe? Agora não dá porque eu vou me casar, sabe? Eu vou me casar, procura outro, que agora não dá. Ou então, sabe, tipo, né? Eu falei assim, olha, também não dá porque eu acabei de comprar um campo, né? Uma fazenda, e eu tenho que plantar muitas coisas, também não dá, para mim buscar a Deus, né? Ou então, né? Na outra que ele fala, né? Nesse sentido, então, sabe, não dá. Comprei uma junta de gado e eu tenho que cuidar dos meus gado. Parece que o mundo está desse jeito, e os crentes estão desse jeito. Os crentes estão desse jeito. Só está buscando o que interessa. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, é obrigação sua sim, você pegar e cuidar da tua família e fazer o que tem que fazer, mas estão deixando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Preocupado em trocar de carro, preocupado em casa, preocupado não sei o quê, preocupado não sei o quê. E não estão buscando Deus como deveria buscar. E depois quer poder. E depois quer glória. E depois quer isso, quer aquilo. E depois até reclama. Deus, por que o Senhor não me deu? E Deus podia falar assim, você não me busca. Buscar-me-eis e me achareis. Ele mesmo fala isso. Entende? A igreja precisa acordar, irmão. Nós precisamos acordar. Sabe, acordar para a realidade. Jesus está à porta. É melhor você... Aqui nós cantamos que não, preparei as minhas vestes brancas. Espero que esteja preparando mesmo. Espero que esteja preparando mesmo as suas vestes brancas. Amém? Porque senão não entra. Essa é a realidade. Bom, aí Davi, nós vimos aí, né? Versículo 9. Então ele fala para aqueles que o buscam. Glória a Deus. Todas as lutas, né? Todas as lutas é um exercício de fé. Todas as batalhas é um exercício de fé. Amém? Vai transformar Rambo, né? Aí bota aquela musiquinha, né? Para treinar, né? Vai depois ir para a guerra. Então todas as batalhas que nós passamos, ela tem um único propósito, é um exercício de fé, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo dá graça. Está passando pela luta? Eu estou te preparando. Porque vem batalha em cima de batalha. Amém? Batalha em cima de batalha. Então, um exercício de fé é necessário na nossa vida, né? Confiar vai gerar intimidade com o Senhor. Confiança gera intimidade. Amém? Então você precisa aprender a confiar. Tem um louvor do Fernandinho que eu gosto muito, né? Mostra até em algumas coisas, eu gosto muito daquilo, né?
eu preciso aprender a confiar, né? Eu preciso, né, realmente se firmar, confiar no Senhor. É o único jeito de recebermos alguma coisa, tá? Bom, glória a Deus, né? Confiar vai gerar intimidade, então é necessário você se aproximar de Deus. Aqui em Salmo 25, nós estamos já em Salmo mesmo, Salmo 25, versículo 14, diz assim, ó: os segredos do Senhor é para os que temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto, né? O temor no Senhor. Quando nós tememos a Deus, quando nós confiamos em Deus, amém? Pode ter certeza que tem coisas que Ele vai te revelar. Ele vai revelar o teu chamado. Ele vai revelar assim, sabe uma coisa assim, só para você ter uma ideia, Deus é tão bom, tão misericordioso, que assim, um sobrinho meu, vivia na gandaia, droga para todo lado, e aquela turma, né, vamos embora lá para Caraguatatuba, tinha 4 no carro, só faltava ele entrar, ele falou, não sei porquê, rapaz, mas hoje eu não quero ir. Por que você não quer ir, rapaz? Eu não quero ir, eu não sei porquê, eu não quero ir. Deixa de frescura, né? Vamos embora lá para a gandaia lá, vamos lá, curtir lá. Não, eu não vou não. Aí, ó, na cabeça dele, e ele falou, não vou. Morreu os 4 no desastre do automóvel. Deus interfere. Na ignorância ainda do homem, Deus interfere, porque é um homem escolhido. Mas ainda não se aproximou de Deus. Mas você já se aproximou de Deus. Você não tem desculpa. Você já conhece a palavra. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que você está errado. Você sabe que não estribe no teu próprio entendimento. Se rende ao Senhor. Faz o que Ele está mandando. Amém? É o único jeito. Agora o incrédulo lá, Deus, acho que tem a salvação, portanto que depois ele foi para a igreja e tal, batizou e tal e foi embora. Ficou assustado, mas não serviu a Deus em nenhum momento. Entende? Então Deus revela, Ele é um Deus que tem presciência. Presciência Ele sabe o futuro seu. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe até o último dia da sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ainda que você esteja quase careca, que nem eu, mas ainda sabe quantos fios. Fica mais fácil para Deus contar, quem tem menos cabelo, né? Amém? Glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, irmão. Então é necessário nós buscarmos o Senhor, por isso que estava me alegrando, esse louvor, esse último louvor. Eu abro o coração hoje aqui. Você cantou isso, eu abro o coração hoje aqui. Abriu mesmo, irmão? Essa é a pergunta, porque cantar é fácil, mas tem que abrir. Amém? Tem que abrir o coração, deixar entrar o que Deus está falando com você. Já falou comigo, está falando de novo. Amém? Confiar. Então, ele fala, né, segredos. Glória a Deus. Agora, vai com a palavra lá em Ezequiel. Eu quero só, assim, colocar essa palavra como é a palavra do Senhor, né? Mas, vamos lá. 47, Ezequiel 47 é o rio purificador. Amém? É o rio purificador, aonde Ezequiel aparece, ele começa a falar do rio purificador. Para que serve purificação, irmão? O que Deus está querendo falar com a gente? Sabe, eu sempre li esse capítulo, para você ter uma ideia, sempre numa visão boa, uma visão bíblica, sem dúvida nenhuma, não sair fora dessa visão. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque Deus, Ele põe esse momento, põe essa passagem bíblica, esse acontecimento aqui, por que Deus fez isso com Ezequiel? Para que Ele fez isso? Qual o propósito de Deus para dar essa visão do rio purificador? Então ali ele ainda vai fazendo em etapa, lembra? E aí a pessoa chegou até o rio, né? Ezequiel chegou até a beira do rio, e aí águas pelo artelho, uma situação. Ele bota água, por que ele está descendo as águas? É um nível de intimidade que você pode ter
com Deus. Entende? Por que outra razão Deus colocaria esse momento bíblico para a igreja nos dias de hoje e para lá, para aquela época? Para que Deus colocaria isso? Isso é nível de intimidade, porque o que Deus mais quer é que você busque Ele. Sabe por quê? Busque Ele, porque aí você vai receber segredos de Deus, revelações de Deus, bênção de Deus, para poder abençoar. Não é receber para você ficar, sabe, orgulhoso, ou se achando que você é o filhinho mimado do papai. Não, 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 não. É para você ser abençoado e para você abençoar. Amém? E não tem bênção melhor do que você chegar num lugar onde tem uma pessoa que ela está morta espiritual, e você prega o evangelho para ela, e ela recebe o Espírito Santo, e ela nasce de novo. Não tem bênção melhor do que essa, não tem milagre melhor do que esse. Imagina agora você, se você tendo entendimento, como Deus falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Aquele menino de Cafarnaum falou: Jesus, eu não pedi para eles entrar comigo pelo telhado para mim ser salvo, para o Senhor perdoar meus pecados. Eu queria andar, eu sou de nascença, eu nunca andei. Aí Jesus deu o melhor para ele: está salvo, os seus pecados estão perdoados. Aí ficava razoando lá entre eles: perdoar pecado, só Deus pode perdoar o pecado. Para que ele sabe que Deus me deu autoridade para perdoar o pecado, levanta e anda, vai. Saiu andando também, saiu com o pacote completo. Não é verdade? Saiu dali completo, foi abençoado. Entende? Tremendo, irmão. É isso que nós precisamos entender. Então, nível espiritual. Então, águas pelos artelhos. Sabe, quando você chega em Jesus, isso é coisa minha, né? Forma de eu entender, né? Chega em Jesus, alguém arrastou você para vir para a igreja, e você chega em Jesus, chegou diante das águas. Ele não é água? Jesus é água viva. Vinde a mim todos que têm sede, né? Todos que têm fome, né? E aí você vai saciar a tua sede. Jesus é água, e água viva. Não é água só não, é água viva. Amém? E aí então você convida uma pessoa, e a pessoa está ali agora, né? Aceitou Jesus e está com as águas nos artelhos, olhando aquele rio. E aí começa a jornada do crente. Jesus vem e falou: vamos lá? Vamos entrar um pouquinho mais? Vamos entrar um pouquinho mais na intimidade comigo? Ah, não, Deus, não quero não. Quero não, porque a coisa aqui é difícil. Esse rio aí, ó. E aí ele fala que entrou. Eu não vou nem abrir, nem vou ler lá. Eu vou ler os versículos aqui. Vamos ler, vai. Melhor. Quer ver, ó? Porque nós vamos ler poucos versículos. 3, 4, 5. Nós vamos ler. Fala assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelo, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, mas que se deviam passar a nados, ribeiro pelo qual não se podia passar. Muitos de nós já conhecemos essa passagem, a aplicação dessa passagem na igreja, não é verdade? Mas ali é um nível de intimidade, é águas pelos artelhos. Quanto mais você vai se aprofundando no rio, isso é até natural. Vai só com água na canela, hein? Não passa da água da canela. Se passar com a água dos lombos, então, aí a coisa vai ficar difícil, né? Você vai perdendo o controle. Então aqui vai perder o controle. Já ouvi isso na palavra, e é uma realidade isso na palavra. Mas veja bem, e o que é que Deus quer? Intimidade. Esse rio é um rio de intimidade. É um rio purificador.
Amém? Ele vai purificando, à medida que você deseja buscá-lo, então ele vai te purificando. Amém? E aí águas pelos artelhos, águas pelo joelho, água pela cintura, e depois águas que não dava mais. Aí agora mudou a história. E nessas águas que ele está falando, ele até faz uma referência aqui, ó, no versículo 12. E junto do ribeiro, às suas margens, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e os seus frutos servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Ali é o resultado de uma vida espiritual de um servo de Deus. Amém? Que se ele buscar a Deus, como Ezequiel fez, sabe, se aprofundando na intimidade de Deus, você será aquele que vai levar remédio para quem está doente. Você vai ser aquele que vai salvar vidas, você vai ser aquele, sabe, mas é necessário que nós venhamos a mergulhar nesse rio, sabe, não deixar nada que tem muitas coisas que nos impede de ser próspero, como eu te falei. Não nada impediu Abraão de ser próspero. Deus tinha uma promessa para ele, ele confiou no Senhor, e ali Deus fez ele prosperar, e você está aqui por causa de Abraão, por causa da fé que Abraão teve em Deus. Claro que você está aqui por causa de Deus, mas Deus escolheu Abraão para ter fé, para que você pudesse estar aqui, senão você não estaria. Então isso aqui, esse rio não é nada mais, nada menos do que uma busca de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você tem que ter intimidade com Deus, porque na intimidade com Deus, você vai conhecê-lo. A sua fé vai fortalecer, entende? No conhecimento que você tem de Deus, na intimidade que tem, só vai gerar, no final da história, fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, sabe, porque se eu quero uma fé madura, eu preciso ter intimidade para que Deus se revele. E se Deus revela, então eu amadureço. Só ler a Bíblia não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que desejar se aprofundar na palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava lendo Hebreus, eu nunca gostei de ler Hebreus nem Apocalipse, que é complicado. Mas aí Deus, o Espírito Santo me levou, me aprofundou em Hebreus, eu falei, meu Deus, tem coisa tremenda aqui. Só que deixa isso aí para depois, né? Estava estudando aqui. Então, esse nível, esse rio é um nível de intimidade. Aonde você está, irmão? Tem pessoas que entraram aqui, só tá vendo o rio, nunca entregou a vida para Jesus. Espero que todo mundo te entregue, senão é hoje que você entrega a tua vida para Jesus, amém? Aí você está aqui pela primeira vez, então está vendo o rio. Aí se você receber Jesus, você já põe o pé na água, amém? Aí vai começar a tua batalha, aí vai começar a tua intimidade com Deus, para que você confie nele, não é verdade? Não é assim que você confia nas pessoas? Você vê ela fazendo tudo certinho, seu funcionário, nunca te roubou, sempre saiu fora, passa do horário, não reclama de nada. Sabe, aquele funcionário que você fala, é exemplo, você confia nele. Por quê? Por causa de que você conhece ele. E nós vamos confiar em Deus, se nós conhecermos a Deus. Entendeu? Se buscarmos intimidade com Deus, né? Amém? Então é necessário essa intimidade. Mas fala para você mesmo, irmão, qual o nível de intimidade que você tem com Deus hoje? Fala a verdade. Que nível de intimidade? Sabe, é como se estivesse dentro de uma casa, sabe? Você está morando numa família grande. De repente você não conversa nem com o pai, nem com a mãe. Bom dia! E cadê? Já foi.
Isso acontece até entre marido e mulher, né? Filhos, que nível de intimidade nós estamos tendo com Deus? Oh, eu preciso ler a palavra. Peraí, deixa eu dar uma lida aqui. Que versículo que eu vou? Ah, não vou no Salmo 119, que aquele capítulo é grande. Vamos lá naquele Jesus teve fé. Irmão, isso não é intimidade, irmão. Intimidade envolve muitas coisas. É se aproximar de Deus. É você abrir o teu coração mesmo e deixar Deus entrar no teu coração. Amém? Para que você cumpra o propósito de Deus pelo qual Ele te chamou. Senão você vai ficar no meio do caminho. Ah, não vai ser salvo, mas e as obras, irmão? Tem obras, aqui não tem obra, não tem fruto. Se não tiver fruto, a Bíblia diz assim que Ele corta e joga fora. Que negócio é esse? Entende? Então a coisa com Deus é sério, é estreita, é sério, né? Tem que considerar. Amém? Então, esse Ezequiel é um nível. Sem chance nenhuma, eu teria, ou você, de construir a nossa vida. A nossa vida não tinha como construir mais. Tinha. Nós não tínhamos chance. Se não fosse Jesus, você não teria chance de reconstruir a sua vida. Não estou falando de vida profissional, não estou falando de vida, sabe, cotidiana, vida de casal, não estou falando de vida, sabe, sei lá, né, de atleta. Não é isso que eu estou falando de vida espiritual. A nossa vida estava uma desgraça. Nós vivíamos na desgraça, quer dizer, fora da graça, na desgraça, sem chance nenhuma de reconstruir. Quantas pessoas estão tentando reconstruir, por exemplo, um casamento, ele já está no 10º. Não consegue reconstruir, está no 10º. Quantas empresas faliu e o cara está na 20ª empresa que já faliu, sabe? Então nós não temos poder para reconstruir a nossa vida. Agora olha o que Jesus faz. Jesus te dá um alicerce, porque ninguém pode construir uma casa na areia. Então ele olhou para nós, viu que nós estávamos sem alicerce, ele falou, Deus falou, eu vou dar um alicerce para vocês. Filho, vai pedra viva, vai lá e morre na cruz, né? E dá um alicerce para eles. Entende? É maravilhoso isso, irmão. Mas vem aí mais umas pancadas aí, quer ver? Ó? Vem mais algumas pancadas aí. Sem chance nenhuma de reconstruir a nossa vida. Precisamos de um fundamento, de um alicerce. Não adianta, eu tenho um terreno. Tem que ter um alicerce. Tem alicerce, não tem, quando vier o temporal vai cair. E isso a Bíblia mesmo falou. Eu queria que você abrisse ali comigo. Mateus 7. Todos nós conhecemos isso aqui, essa palavra, creio eu. Capítulo 7, versículo 24 e 25. Só 2 versículos, porque todos nós conhecemos a história, só para relembrar. Ele fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, e desceu as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram naquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todos nós conhecemos isso, mas abre o teu coração para o que Deus vai falar para você ainda. Se você cantou aquele louvor, seja sincero com Deus, abre o teu coração. Amém? Então aqui, lá quando nós vimos, ele falou que ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser aquele que já foi colocado, que é Cristo na cruz, em favor de nós. Esse é o fundamento. Qualquer coisa que esteja fora dos ensinamentos de Cristo, está fora, não pode, não é fundamento. Amém? O fundamento é Cristo em nós, não tem como. Glória a Deus por isso. E aqui é a prova de que ele está falando, olha só o que ele fala aqui. Ele fala assim, olha, veio, né, pegou um homem, ele fala assim que aquele que, vamos ler de novo, quer ver, para ficar até mais fácil da gente entender melhor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhou o homem prudente que edificou a sua casa na rocha.
Então você veja bem, a rocha é o alicerce. Alicerce é Jesus Cristo. E aquele homem, o que ele fez? Você sabe o que está acontecendo muito com os crentes? Assim, Deus já deu o alicerce e ainda quer que construa a casa para ele. Vai plantar batata, meu irmão, né? Deus deu um alicerce para nós e ainda a gente quer que Ele construa a nossa casa. Meu irmão, a casa é você é a casa. Você que precisa construir, é a sua vida que precisa ser construída. E se está aí ainda empacado, se está ainda aí numa situação difícil, se está ainda não é porque você não tem buscado a Deus, não tem tido intimidade com Deus o suficiente. Entende? Porque ele está falando que ele construiu a casa. Quem que vai construir a casa? Jesus é o alicerce, irmão. O resto é você que faz. Ai, Jesus. Jesus não, para com isso. Você sabe que nós lendo os profetas, nós estamos tomando chibatada de Deus todo dia, toda segunda-feira aqui. E aí então a gente vai ver que Deus, Ele chama a atenção dos sacerdotes, dos próprios profetas, tipo assim, e aí, está com dó de você mesmo? Está aí, para com isso, rapaz. Você está aí agora, né, angustiado, está aí triste, está aí, sabe, comiseração, né, coitadinho de mim, olha o que eu estou passando, a Deus, olha o que está acontecendo comigo, Senhor, Senhor, eu não aguento mais, coitadinho de mim, Senhor. Coitadinho de quem está fora lá sem Jesus, irmão. Vai para o inferno. Esse é coitadinho. Deu para você entender? Coitadinha daqueles que estão lá fora, não tem Jesus, vai morrer sem salvação, vai para o inferno. E em vez de você estar, Senhor, tem misericórdia daquele mendigo lá, tem misericórdia daquele pobre, tem misericórdia daquela família, tem misericórdia daquela prostituta, Senhor, compaixão, gera compaixão no meu coração por eles, eu preciso, Senhor, levar o teu evangelho, Senhor, isso é muito angustiante, sim, Senhor, isso dói meu coração, eles precisam de salvação, ao invés de você ficar, ai, coitadinho de mim, que coitadinho de você, irmão. Deus já te deu o que você precisa, você não precisa de mais nada, Ele te deu a vida eterna, Ele te deu Cristo, Ele te deu o Espírito Santo, te deu a palavra, te deu os anjos em teu favor ainda, que Ele luta a favor daqueles que Ele escolheu. E aí você fica chorando nos quatro cantos, ao invés de estar chorando e clamando pelos perdidos. Deus, por 3 vezes nós vimos isso, Deus dando dura nos profetas, acordando ele. O que está pensando o quê, rapaz? Acorda. É o que Deus falou, o Jesus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê, irmão? Porque ainda que você morra agora, você está em Cristo, está salvo, mas o que está lá fora não está salvo. E aí você fica aí resmungando e murmurando, e ai, coitadinho de mim diante de Deus, sendo que você já recebeu o que você podia receber, o que era melhor para você, vida eterna. Não tem mais o que reclamar, não tem mais que murmurar, não tem mais que ficar, sabe, ai, coitadinho de mim, coitadinho dos que estão lá fora. Essa é a realidade. Amém? Glória a Deus, né? Então, aqui ele fala de uma reconstrução, como ele construiu aquela casa. Agora, você vê ali que Deus falou que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, amém? Ele fala assim que esse é o homem prudente. Como ele conseguiu fazer isso? De que jeito ele fez isso? Como ele conseguiu construir a casa dele, certo? A um nível espiritual tão poderoso que nada, nem capeta, nem raio, nem trovão, nem vento, nem chuva derrubou aquela casa. Porque ele construiu na rocha. Então você vê que a função de construir, de dar o alicerce, foi Deus que deu o alicerce, Cristo, e construir é você que constrói. Quem é construtor aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Não é verdade? É você que constrói. Então está na hora de você aprender a construir.
Bom, vamos lá. Glória a Deus. Então vamos lá em Tiago. Tiago, abre Tiago capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Amém? Versículo 17 ao 23. A intimidade, lembra que eu falei? A intimidade vai gerar fé. Porque você confia e você faz. E aqui ele fala assim, ó, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Essa é pesada, irmão. Essa é pesada. Sabe, irmão, é fazer obras. Fazer obras. Necessita ter, por exemplo, como se você tivesse, a fé é uma alavanca. Deu para você entender? A fé é uma alavanca para fazer as obras. Sabe aquela historinha que a gente conhece? Vai mover uma pedra e você me dá uma alavanca, eu movo o mundo, né? Ele fala isso, né? Tem essa expressão. Uma pedra que você não pode mover ela, mas se você pegar uma alavanca, você move ela. Amém? Então a fé é essa a função da fé. Você tem fé, aí você faz obras. Porque se você não fizer obras, essas obras estão ligadas com aquelas obras que a pessoa fez para edificar a vida dele. Porque a tentação e as provações e as lutas, as batalhas, elas virão, não tem jeito. Amém? Elas vão vir. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que você precisa entender, tem que buscar intimidade. E para você buscar intimidade, você tem que cada vez mais mudar o seu comportamento, mudar a sua vida. Essa obra é em você. Amém? E você tem que tomar posse disso. E ele então começa a falar, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faze bem. Também até os demônios crê e estremece. O demônio crê em Deus. O demônio acreditando em Deus, ele acredita em Deus, irmão. Entende? Só que ele só faz obras más. Entendeu? Por isso que ele está falando. Ele crê, mas as obras do diabo é a obra más. Não tem nada de bom ali. É tudo de ruim. Então, é necessário, né? Ele fala assim, mas o homem que queres tu saber, a fé sem obra é morta. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu no altar o seu filho Isaque? Abraão, ele foi caminhando para cumprir o propósito de Deus. Olha que angústia, irmão. Mostra na Bíblia uma angústia maior do que essa, sem ser a de Jesus. Deus fala para ele, ó, esse único filho que você tem, você vai entregar para mim, você vai sacrificar ele para mim. Que angústia, aquela caminhada que Deus falou que ia mostrar para ele, isso é uma obra. O que é essa obra? É obra de quê? É uma obra de fé, amém? Ele confia, ele está confiando em Deus, e está olhando para trás e está vendo Isaque carregando a mulinha ali, com a lenha, e ele com o cutelo na mão, e está lá. Imagine a angústia desse homem. Não dá nem para calcular a angústia desse homem. Dá? Não dá, meu irmão. É muita angústia, é muita tristeza. Então,
Por isso que ele é até chamado como pai da fé, porque foi provado de uma maneira que eu não sei se eu aguento uma provação dessa. Se você aguenta uma provação dessa, Deus falou: ó, teu filho, ó, entrega para mim. Entende? E aí ele vai. Ele vai, diz a palavra, né? Ele fala assim, ele continua falando assim, ele confiou em Deus. E ele foi para executar o que Deus tinha determinado. Então, obra, sabe o que é obra, irmão? Obra é obediência. Obedece. Faz o que Deus já explicou para você que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Obediência. Ele obedeceu e levou Isaac para esse sacrifício. Ele fala: bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e pela obra a fé foi aperfeiçoada. Então a obra de Abraão aperfeiçoou a fé dele, irmão. Ele teve mais intimidade com Deus ainda, porque Deus o livrou. É impressionante, né? Como esse homem, né? Ele confiou em Deus. É assim que nós deveríamos ser. Confiar em Deus mesmo, de todo o coração. E aí em Hebreus, eu queria que você abrisse em Hebreus 11, um pouquinho para frente. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 17 e 18. 11, 17 e 18. É, 17 diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Ele está indo para cumprir a sua, ele está para obedecer, está na obediência, está lá para levar. A angústia, com certeza tinha angústia. Ele falou: Deus, eu vou cumprir o que o Senhor mandou fazer. Não está fácil, está difícil, mas eu vou obedecer, Senhor. Eu tenho que obedecer, né? Agora, mesmo que eu mate ele, eu sei que o Senhor é poderoso, sabe? O Senhor é poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos. Porque o Senhor fez uma promessa. E a Bíblia é uma promessa. Toda a palavra de Deus é uma promessa. Olha só a caminhada daquele homem. Ao invés de ele ficar apavorado, ao invés de dizer: ó Deus, eu não vou fazer isso não, isso daí é o que o Senhor está mandando fazer, o Senhor está brincando comigo, ele é o único filho que eu tenho, eu não vou aguentar fazer isso não. Não começou a brigar com Deus não, ele falou: eu vou fazer. Porque eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele dentre os mortos. E sabe por que o Senhor vai ressuscitar ele dentre os mortos? Porque ele é promessa. E Deus não é homem para que minta. Quando ele promete, ele cumpre. Então, ele confiou em Deus. E Deus livrou Isaac. Até a sombra do que Jesus fez por nós. Amém? Então entenda isso, em nome de Jesus. Você precisa buscar, a igreja, a noiva, precisa buscar intimidade com Deus, amém? Aí Ele vai te revelar. Ele não vai dar algo para você fazer se você não confia nele, não vai adiantar, você não vai alcançar nada. Você precisa aprender a confiar no Senhor, amém? Então, sabe, é intimidade. E para obter intimidade com Deus, tem muita batalha, irmão. Tem muita batalha, é muita coisa que envolve a gente e a gente acaba não tendo intimidade com Deus aonde deveria, não é verdade? Por exemplo, se você olhar, ele fala assim, que o reino de Deus, em Mateus, eu só vou dizer, o reino de Deus
Mateus 11:12 diz assim, ó, o reino de Deus é tomado desde o tempo de João Batista até os dias de hoje. O reino de Deus é tomado por violência, e aquele que, né, luta, vence, adquire o reino de Deus. Amém? Ele está falando de violência. Violência é batalha, violência é guerra. Você está entendendo? Né? Aquele que é violento, você tem que ser violento para fazer o bem. Amém? É uma expressão dura, né? Você tem que ser violento para fazer o bem, você tem que ser corajoso, você está entendendo? Para fazer o que Deus manda. O reino de Deus é tomado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. Tem outra. Judas falou assim, olha, para você ter uma ideia. Ele falou assim, eu estava escrevendo a respeito, né, de vocês, a respeito da salvação. Aí fui impulsionado e acabei indo, né, Deus me levou para escrever para você batalhar pela tua fé. Como é que eu vou batalhar pela minha fé? Se eu confiar em Deus. Se eu não confiar em Deus, não tem como batalhar pela minha fé. Aí Deus fala assim para Josué, todos nós já conhecemos, né? Olha, Josué, medita nesse livro de dia e de noite, não vira nem para a direita nem para a esquerda, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. Amém? Leia esse livro de dia e de noite e prosperará o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Então, sabe, esforçar e ter bom ânimo para que você mude o teu comportamento. Se esforçar e ter bom ânimo, sabe, para você não ficar murmurando. Esforçar e ter bom ânimo para ter intimidade com Deus. Esforçar e ter bom ânimo, sabe, para ajudar o próximo. É isso que a gente tem que fazer. Se está fazendo já, faça mais. Entende? Porque você precisa de intimidade, porque a intimidade vai gerar a fé, a confiança. A confiança gera fé. Quem confia tem fé. E quem tem fé, fica fácil de fazer as obras. E se você fizer as obras, ela está junto com as fé. Sem fé, não tem obras. E sem obras, não tem fé. Então, os dois são participantes disso. Amém? Então, nós precisamos. Então, seja íntimo com Deus. Fala a verdade. Deus tem falado o teu coração, ó, faz isso para mim. Pensa isso aí, para nós terminarmos aqui. Pensa isso daí. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus fala assim, ó, amanhã você vai na casa do fulano de tal, que lá eu tenho uma surpresa para ele. Levanta a mão, quem Deus tem falado aí? Poucos. Cadê a intimidade? Sabe, que a intimidade? Olha, sabe, César, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça uma casa de recuperação. Aí é sacrifício. Não estou falando isso para jogar confete em cima de mim, não, irmão. Se quiser o meu lugar, pode pegar, viu? Entendeu? Olha lá, dá para você vai trabalhar comigo lá uma semana só para me passar você no teste. Amém? Eu simplesmente obedeci e só foi cacetada até hoje. Mas Deus sempre revelando, Deus sempre falando, Deus sempre curando, Deus sempre fazendo libertação, principalmente libertação. Manifestação de Deus é constante. Entendeu como é que é? Porque não tem como, ou você busca intimidade ou o diabo me mata. Porque eu estou à frente de uma batalha. Ou eu busco intimidade ou ele me mata, o diabo me mata. Então, sabe? Então eu tenho que buscar intimidade com Deus para saber toda a estratégia, confiar, ter fé. Então, é obra. O alicerce, Deus já te deu. Agora você constrói a sua casa, do jeito que você quiser. Você tem um livre-arbítrio, você que escolhe. Amém? O louvor, por favor, o louvor pode vir. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor, vamos crer na palavra. É uma palavra para você meditar, irmão. É uma palavra para você buscar. Você tem o costume de ler a palavra? Todo dia? Mas assim, não é só ler a palavra.
Irmão, você precisa da palavra. Você vai construir a sua casa, vai ser construída na medida que você conhece a palavra de Deus. A gente gasta tanto tempo, irmão, com outras coisas, e não tem 10 minutos para Deus de manhã, 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos à noite para estudar a palavra. E estudar, ler, não vai adiantar muito. Você tem que estudar e falar assim, pega o celular, já que vamos usar ele. Irmão, você que é mais maduro aí, Jesus está falando o que aqui? Eu li 3 vezes hoje o mesmo versículo, e eu estou curioso ou curiosa para saber o que Jesus está falando aqui. Aí o irmão vai te responder, e você vai amadurecer. Passa às vezes o dia inteiro, nem orar não ora. Dia inteiro, nem orar não ora. Passa o dia inteiro, não lê a palavra, e ler a palavra só não é o suficiente. Tem que meditar. Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, Josué, então prosperará o teu caminho. Entende? Deus já bateu isso, né? Quantas vezes é que falou isso já através da boca dos pastores, dos que pregam aqui, e a gente não vai lá meditar na palavra. Então como que vai se aproximar de Deus, irmão? Não tem como. Como vai ter intimidade com Deus, irmão? Olha aquele irmãozinho lá, olha, é fogo puro, hein? Deus fala com ele, né? Que irmãozinho, irmão. Nós não somos nada. Aquele irmãozinho é homem de obediência, hein? Aquele irmãozinho busca a presença de Deus, hein? Deus usa ele, hein? Porque nós não fazemos nada. Sabe por que Deus ainda não está te usando? Porque você não busca Ele. Se você buscar Ele de todo o coração, Ele vai te usar. Chega de tão conformado. Tem que vir a perseguição mesmo, viu, irmão? Que venha a perseguição, né? Sabe por quê? Porque aí você vai fazer alguma coisa. Aí a igreja vai fazer alguma coisa. A igreja vai tomar uma posição. Que venha a perseguição, a Deus. Se for para ganhar vida, se for para avançar, como avançou Israel quando estava preso no Egito, como foi lá na igreja primitiva, que começou o avivamento, então que seja perseguida a igreja, para que a gente se levante do banco e faça aquilo que tem que ser feito. Entende? Está muito confortado aqui, irmão. Prainha, solzinho, tudo tranquilo, sossegado. O que eu vou comer hoje? Não sei se eu vou comer isso, se eu vou comer aquilo, ou se eu vou para o restaurante. Que venha a perseguição, irmão. Se Deus tiver que fazer ganhar um remanescente aí, que venha a perseguição sobre a igreja. Espalha a igreja para tudo quanto é lado mesmo, que é para poder ganhar vidas para Jesus. Amém? Reconstrói a sua vida através da intimidade com Deus.